Muito bem, nós vamos agora conversar com o gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo. Olá, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão assistindo e nos escutando aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo. Em relação aos insumos, né, a CNI divulga hoje aquilo que nós já conversávamos no final do ano de 2020, a questão dos insumos, a falta de insumos que atinge a indústria da construção, principalmente, né, Marcelo? Exato, é uma coisa generalizada, né? A gente percebe isso também na indústria da transformação, mas hoje a gente está vendo aqui a construção, que essa participação aí das empresas que estão percebendo essa dificuldade, ela é uma proporção de uma para cada 3 empresas ali no terceiro trimestre do ano, quando a gente conversou da última vez, e agora, quando a gente está falando já do último trimestre do ano passado, essa preocupação começou a alcançar metade das empresas apontaram, então, essa falta ou o alto custo da matéria-prima como um dos principais problemas enfrentados pela indústria da construção no final do ano passado. Então, é um problema aí que já vinha desde a segunda metade do ano passado e deu uma agravada no final do ano. Nós já comentávamos, né, Marcelo? Houve aquele momento de auge, né, da crise econômica, terceira semana de março, abril foi de fato ali extremamente difícil. Então houve uma paralisação, a redução dos estoques, aquele momento era um momento extremamente pessimista. Então praticamente houve essa paralisação, mas quando houve a retomada foi muito forte e não havia uma previsão que pudesse contemplar os pedidos, né? Exatamente, Marcelo. O que aconteceu foi exatamente isso. Foi uma necessidade de começar, todo mundo trabalhou com estoques muito baixos, assim que teve o agravamento da pandemia, né, uma queda de faturamento muito forte. Então, houve uma necessidade de trabalhar com estoques baixos para deixar recursos aí para cumprir com os seus compromissos de curto prazo. E acreditava-se também que a recuperação seria bastante lenta. Então, mesmo com estoques baixos, com a recuperação daria tempo de se normalizar a produção, reativar as cadeias produtivas todas, sem maiores sobressaltos. Mas, felizmente, a recuperação foi rápida. Mas isso pegou muitos fornecedores aí de insumos com estoques muito baixos. E a demanda aumentando fortemente, eles não tiveram essa capacidade de atender essa demanda e recompor seus estoques ao mesmo tempo. E é isso que a gente veio observando desde do início dessa forte recuperação que teve da atividade industrial, sobretudo na segunda metade do ano passado, e que continuou acontecendo, né? A gente acompanha os estoques aí via sondagem da indústria da construção, da indústria de transformação, e esses estoques eles permaneceram baixos aí ao longo da segunda metade do ano passado, o que explica aí essa dificuldade, às vezes, de encontrar matéria-prima e, quando encontra, uma elevação substantiva aí nos preços em muitos casos. Tem isso também, né, Marcelo? A reclamação, o setor automotivo fala em reajustes aí acima de 30% em relação ao aço. Quando a gente fala indústria da construção, a gente coloca residencial até infraestrutura. O que a gente pode definir como uma indústria da construção aí, que é essa sondagem que é feita pela CNI? Olha, a sondagem ela pega muitos setores da indústria da construção, ela tenta fazer um panorama bastante amplo. Então, a gente está falando tanto de edifícios, como obras de infraestrutura significativas, como serviços especializados para a construção, terraplanagem, perfuração. Então, são coisas bastante abrangentes aí da indústria da construção. O exemplo do aço também se aplica bastante para a construção, é um insumo importante para o setor, que teve os seus preços bastante majorados aí na segunda metade do ano passado. Além da questão da falta dos insumos, por conta desse descasamento aí, é também importante lembrar a questão do câmbio, que também influenciou bastante os preços de muitos desses insumos, mesmo no caso dos que não são importados, a questão do câmbio às vezes afeta aqueles que têm o preço atrelado, de certa maneira, com o dólar, e é o caso aí do aço também, que também deve ser esse aumento dos preços significativo. Então, são duas pressões diferentes que estão exercendo essa pressão sobre os preços, sobre o mercado como um todo, afetando aí a oferta de insumos e os preços. No meio do ano, né, segundo semestre, se falava assim, já aconteceu isso, mas em um mês e meio, isso vai se regularizar. E não aconteceu, né, Marcelo?
A gente tinha uma expectativa aí que normalmente você tem uma atividade um pouco mais forte, mais fraca, na verdade, no final de cada ano, né? Tem um atendimento aí das vendas para o final do ano. Então, a produção industrial, ela se acelera em outubro, novembro, começa a desacelerar e a gente tem um dezembro mais fraco. De fato, dezembro foi um pouco mais fraco, mas até por conta dos atrasos que houveram por conta da produção nos meses anteriores, a produção teve um freio, mas ela continuou forte. Isso acabou afetando ainda a questão dos estoques. Não houve uma normalização dos estoques no ritmo que a gente acreditava que poderia acontecer com essa desaceleração. Então, o problema persistiu. Começamos esse ano de 2021 ainda com um sinal amarelo aí com relação à questão dos insumos. Janeiro também costuma ser um mês de atividade mais fraco, a gente vai continuar acompanhando aqui com a sondagem industrial, ver se a gente vai ter alguma melhora na questão dos estoques, o que consequentemente traria também uma melhora na questão dos preços também. Exatamente isso que eu ia perguntar para você. Esse aumento em relação aos preços, claro, isso vai ser repassado e vai chegar no consumidor final. Olha, é uma pressão que está acontecendo nos custos da indústria, né? A gente percebe isso acontecendo. Por outro lado, a gente sabe que, da mesma forma que a indústria vem debilitada por conta da pandemia, em sua situação financeira, também por conta da elevação dos custos, é óbvio que as famílias também estão enfrentando dificuldades. Então, esse repasse também não vai ser completamente repassado, haverá custos e prejuízos também para a lucratividade das empresas. Certamente porque não será possível fazer todo esse repasse. E na medida também que a gente tem uma parcela atrelada ao câmbio, e o câmbio ainda segue mostrando alguma instabilidade, fica difícil, quando não muito, muito problemático, na verdade, começar a tentar fazer essa repassagem de preços, porque a questão dos insumos fica mudando de preço com essa instabilidade toda, e a decisão de fazer nova tomada de preço, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional, fica bastante complicada nessa situação também. Então, é mais uma dificuldade para essa formação de preços ou seja, haverá então alguma repassagem dos preços. É natural que aconteça com essa questão de custos, mas certamente parte também vai ser absorvida pela própria indústria. O desempenho do mercado imobiliário de fato chama atenção, né, da construção, como você disse, os insumos que estão em falta. Inclusive a Caixa Econômica Federal teve um ano assim, extremamente positivo em relação ao crédito imobiliário. De fato foi um setor que, juntamente com o agronegócio, conseguiu manter canteiros aí abertos de obras, lançamentos, e aí tem também essa explicação, por isso que falta agora insumo para a construção dos imóveis, né, Marcelo? Também teve uma recuperação significativa nessa parte, sobretudo da construção de edifícios. A questão da obra de infraestrutura realmente está um pouco mais prejudicada aí, tem uma questão de incerteza e a própria situação fiscal do governo que atrapalha um pouco essa recuperação do ponto de vista das obras de infraestrutura, mas de edifícios a gente teve uma evolução bastante positiva. A gente, inclusive, pequenas obras, a gente percebeu um aumento bastante significativo, né? As pessoas foram às suas casas boa parte da pandemia, especialmente no início, e muitas foram trabalhando em pequenas adaptações nas suas residências, uma nova relação, às vezes, com a residência por conta do home office, e isso acabou provocando também um aumento no consumo de materiais de construção e até mesmo um estímulo também para a indústria de construção, sobretudo nessa parte de construção de edifícios. Nós agradecemos a participação do gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo. Esse dado é importante aí. A falta de insumos atinge a indústria da construção. Metade das empresas do setor sofre com o aumento dos custos também. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão nos assistindo ou nos escutando aqui na Jovem Pan.